capítulo 17 de Gênesis. E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Eu porei o meu pacto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Eis aqui, eu estabeleço meu pacto contigo. Serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas será o teu nome Abraão, porque te pus por pai de muitas nações. E te multiplicarei imensamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus, e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em herdade perpétua, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse ainda Deus a Abraão: Tu, pois, guardarás minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta será minha aliança, que guardarão entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidareis, pois, a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Da idade de 8 dias será circuncidado todo varão entre vós por suas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Deve ser circuncidado o nascido em casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu pacto em vossa carne por aliança perpétua. E o varão incircunciso que não tiver circuncidado a carne do seu prepúcio, tal pessoa será extirpada do seu povo. Violou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Saraí, tua mulher, não a chamarás mais Saraí, mas Sara será o teu nome. E eu a abençoarei, e também te darei dela um filho. Sim, abençoá-la-ei, e deverás ser mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara já de 90 anos dará à luz? E disse Abraão a Deus: Oxalá Ismael viva diante de ti. E disse Deus: Certamente Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e confirmarei a minha aliança com ele por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido: Eis aqui que abençoarei, e lhe farei frutificar e multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerarás, e o constituirei em uma grande nação. Mas eu estabelecerei a minha aliança com Isaque, o qual Sara dará à luz por este tempo determinado, no ano seguinte. E acabando de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Oh, glória! Glória a Deus. Você pode glorificar? Glória a Deus. Aleluia! Foi uma leitura um pouco extensa, né? Foi um pouco extensa, mas vamos tentar aqui explanar bem este capítulo 7, tá?
este capítulo 7 nesta aula. Quem perdeu, perdeu. Não é? Mas vamos tentar explanar bem essa aula, porque o capítulo 7, ele é o divisor da história hebreia, da história dos hebreus, da história dos judeus. Esse capítulo 17 é exatamente um divisor. Quando se lê o capítulo 17, se apega muito à questão da mudança de nome. É o capítulo onde as pessoas se apegam muito a essa questão, a mudança de nome. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Saraí, né? E esquece das riquezas que há dentro deste capítulo, tá? É um capítulo, assim, muito rico. Talvez nós não consigamos explanar ele por completo, porque demandaria muitas aulas, né? Mas eu vou tentar simplificar de uma forma com que vocês aprendam o que dificilmente vocês aprenderiam em qualquer outro lugar. Tem muitas igrejas, muitas pessoas que não sabem o que vocês vão aprender hoje nessa aula. Vocês estão preparados ou não? Glória a Deus. Sim ou não? Amém. Então vamos começar primeiro entendendo o texto, porque o texto começa... Quem pode ler o versículo 1 para mim? Como que começa o texto aí? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Então, vamos parar aí. Abrão, tá? Abrão, 99 anos, tá ok? Aqui, vou colocar aqui o Abrão, 99, certo? No capítulo anterior que nós estudamos, que foi o 16, nós vamos ver que quando ele já estava 10 anos na terra de Canaã, vou colocar aqui o Abrão aqui, ele já estava, tá? Deixa eu colocar aqui colocar do lado de cá, fica melhor. Ó, o Avrão. Ele estava na terra de Canaã já há quanto tempo? 10 anos. Nós estudamos isso na aula passada. Já estava há 10 anos, certo? Quando ele chegou na terra, ele tinha 75. 75 anos ele tinha quando chegou na terra. Se ele ficou 10, quantos anos ele estava? 8,5 quando ele se deitou com Agar. Quando ele se deitou com Agar, cedeu aos desejos da esposa, se deitou com Agar, ele tinha 85. De 85 para 99, são quantos anos? 14 anos. 14 anos. Então, eu quero que você comece a analisar o texto da mesma forma como quando eu leio, quando os pregadores vão preparar um sermão, eles leem dessa e eles conseguem enxergar essas coisas no texto. Presta atenção. Continua aí, Cristina, que você parou ali. Que ele tinha 99 anos. Continua. Apareceu o Senhor a Abrão. Parou. Apareceu o Senhor a Abrão. Então, olha só. Quando Abrão se deitou com Agar, ele tinha 85. Deus ficou 14 anos sem se comunicar com Abrão. Sem se comunicar, porque a gente acha que porque o Abrão fez e Deus não falou nada, que Deus estava de acordo com aquilo. Deus nunca esteve de acordo dele deitar-se com Agar, de ter um filho com a escrava. Deus permite, porque lembra que eu falei na aula passada que tem pessoas que falam, não, você só fez porque é a vontade permissiva de Deus, porque a vontade absoluta não existe, esse negócio de vontade permissiva e vontade absoluta. A vontade de Deus, ela é sempre absoluta.
Só que entre a vontade absoluta de Deus e o que eu faço, existe algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que impede Deus de se intrometer nas minhas decisões. Deus, ele simplesmente me alerta. Ele pode me alertar, ele vai me dar sinais que não é para eu fazer aquilo. Mas até eu fazer, é eu quem decido. Deus não decide por você. É algo que é seu. É por isso que tem pessoas que falam assim, puxa, como que Deus permite um acidente, um crente morre e o ímpio fica vivo? Porque o crente já está salvo. O ímpio ficou vivo porque Deus está dando oportunidade para ele se converter, se arrepender. O cristão, quando ele morre num acidente, ele já está salvo. Mas o ímpio não. Então Deus está dando mais uma oportunidade para o ímpio dele se arrepender e ser salvo. Porque se o ímpio morre na impiedade, ele perdeu a salvação. Mas o crente não. O crente, se ele acontece um acidente, o avião cai, o ônibus bate, o carro capota, ele já está salvo. Ele já está salvo, o ímpio não, né? Então, Deus, ele vai dando oportunidade. Quando o Abraão aqui, ele cometeu o ato de deitar com Agar, Deus só ficou de longe, observando. Deus ficou apenas de longe, observou, falou nada, e passaram-se 14 anos. Aí no capítulo 17 já começa dizendo, e o Abraão tinha 99 anos, quando Deus apareceu para ele. Aí agora Deus aparecer para ele, por quê? Porque lembra que nós estudamos uma aula lá no começo, sobre a genealogia. O Isaac é um filho da promessa. O Isaac tem que ser o filho extraordinário. O Isaac tem que ser o filho acima da média. Só que para o filho ser acima da média, o pai tinha que gerar no mínimo com 100 anos. Então, depois de 100, ninguém gerou com 100 anos. 100 foi o último da geração de Noé que gerou com 100 anos, e depois ninguém mais gerou com 100 anos. Então Deus estava segurando, retendo Abraão e a Sara, para que quando chegasse aos 100 anos, o Isaac pudesse nascer perfeito, o filho extraordinário. Porque o Isaac, ele seria um tipo de Cristo. E Cristo foi o homem extraordinário. Então o Isaac não poderia nascer com Abraão com 85 anos, com 75 anos. Ele teria que nascer quando Abraão tivesse no mínimo 100 anos. Então agora faltando um ano para o Abraão atingir o objetivo, o ápice, né? O ápice. É com C ou com C? É com S. Ápice é P mudo, né? Não, esse não, sim. Ápice, isso aí, tá bom. Então, olha só, para ele atingir o ápice, um ano só faltava para ele atingir o ponto, o ápice, né, da promessa de Deus. Então, Deus aparece para ele agora, 14 anos sem Deus falar com ele, agora Deus aparece quando ele tem 99 anos. E Deus aparece para ele para dizer assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na sua Bíblia, talvez quem tem uma Bíblia que aparece em algumas traduções, vai estar assim, eu sou o El Shaddai. Né? O El Shaddai. Lembrando que a palavra El, né? Traz o seu sentido de divindade, Deus. Shaddai, na verdade se for na etimologia, Shad, né? Shad
tudo, tudo ou todo, né? E dai, e seria o dai, na verdade, o shad aqui é shad, tá? Aqui, shad, e o dai seria suficiente. Ó. Olha que coisa linda. Isso é um dos nomes de Deus. Então, El, Deus, todo suficiente. Eita! Deus todo suficiente. Então eu não preciso eu tendo ele, eu não preciso de mais nada, porque ele é todo suficiente, né? E aí ele traz nesse dai aqui, ele traz também, né? Ele traz também na sua etimologia o sentido de portador de todo poder, detentor de todo poder. Então, por isso aparece o Deus todo poderoso, tá? Todo poderoso. Agora, por que Deus ele aparece para Abraão, quando ele está lá em Ur dos Caldeus? Ele fala, ele aparece, mas ele não se pronuncia como o Deus Todo-Poderoso. Ele fala com Abraão em Gênesis 12, quando ele está em Harã. Ó, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra. Ele não se apresentou assim. Aí depois, quando ele está em Betel, Deus aparece para ele. Deus não se apresentou assim. No capítulo 15, Deus aparece para Abraão de novo e fala com ele, ó, te darei toda essa terra e a tua descendência. Ele não se apresentou assim. Só que agora no capítulo 17 ele se apresenta. Eu sou o Deus todo poderoso. Por quê? Alguém saberia me dizer por quê? Não sei, talvez ele estivesse mostrando para Abraão que Abraão não tinha poder nenhum. Se eu tivesse que sem pensar, Deus. Se eu tivesse que pensar por um lado, eu pensaria que essa altura do campeonato, Adão já estaria duvidando do poder de Deus. Por isso Deus precisava falar para ele, eu ainda sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão. Eu acho que é porque Abraão tentou passar por cima da palavra de Deus. Tipo, tentando, você vai ter um filho com Sara, só que tipo, você vai ter um filho, né? A promessa, só que ele tentou meio que burlar essa palavra de Deus. Isso aí, um pouquinho antes disso aí, até o próprio Abraão riu quando Deus disse que ia gerar um filho. Ele já pensou já. Antes não, né? Antes não, depois, né? É depois. Não é antes, é depois. É depois. Mas, olha só, alguém mais quer falar? Pode falar, não tem vergonha não. A aula é para isso aí. Vera? Quer falar? Tá tudo errado. Mestra? Ninguém quer falar. Presta atenção, esse contexto aqui dele se apresentar assim está relacionado a isso aqui, ó. Está relacionado a isso aqui. A idade. Está relacionado à idade. Antes de Deus relembrar o pacto, a promessa para Abraão, ele já vai se apresentar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Suficiente. Por que ele vai se apresentar assim? Porque ele vai mostrar para Abraão. Ele está falando com um homem de 99 anos. Ele está falando com um homem de 99 anos. E Deus vai dizer para ele: você vai ser pai. Então, no interior dele, ele já sabe, sem condições. O Abraão aqui, neste tempo aqui, nesta fase aqui, dos 99 anos, o Abraão já está tendo problemas sexuais. Ele já está tendo problemas sexuais. Ele tem 99 anos, gente. Ele tem 99 anos. Então Deus aparece para ele dizendo: você vai ter um filho. Opa, como assim? Pastor, mas esse negócio aqui de ter problemas sexuais está na sua Bíblia. Eita! Sempre esteve na sua Bíblia, tá? Então vai aparecer só depois. Olha só,
Presta atenção. O problema deles não ter filho é creditado só a Sara. Que Sara era estéril, não é isso? Ó, olha só, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, vou colocar aqui o Abraão, e vou colocar aqui a Sara, né? Saraí. Olha só. O Abrão, ele tinha o seu corpo amortecido. Saraí tinha o seu ventre amortecido. Olha o problema aqui, olha o problema. O Abrão aqui, ele tem semente. E a Saraí, ela tem o terreno, a terra. A terra. Se você põe a semente na terra, né? Vou colocar aqui numa linguagem mais popular, né? Vou colocar aqui espermatozoide mais o óvulo igual a um feto. Porém, se a semente está morta e a terra está morta, Não tem como nascer nada. não nasce nada. Olha só, vamos ler aí Romanos capítulo 4. Quem vai explicar isso aqui é Paulo. Romanos 4. Vamos ler a partir do versículo 19. Tinha Bíblia a Bíblia, né? Não enfraquecendo na fé, Isso. não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Parou. Olha, o Paulo está falando 4 aqui, ó, 4:19. Romano 4, ó, Paulo está falando sobre a fé, está falando sobre a vida de Abrão. E aí ele está dizendo, mas não enfraquecendo na fé, ele nem se atentou, claro, aí ele está falando do Abraão, tá? Do Abraão. Deus aqui está falando para o Abrão. O Abrão. Quem vai rir não é o Abraão, quem vai rir é o Abrão, o Avrão, tá? Então, o Paulo está dizendo que ele não se atentou para o próprio corpo já amortecido. Olha aí, continua o texto. Pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Pronto, então, qual era o problema? O problema não era só Sara. O corpo do Abrão, o corpo do Abrão está amortecido. A palavra amortecido, o significado da palavra amortecido é perto de morrer, próximo da morte, nos últimos dias, os últimos momentos, né? Moribundo já moribundo. Então ele está perto da morte. Então ele está dizendo, se o corpo do... Isso aqui afirma mais a tese de que Sara não é estéril, mas o corpo amortecido. Na verdade, o ventre amortecido. Sara tinha o corpo como de uma menina, mas o ventre está amortecido. E o Abrão tinha já o seu corpo já morrendo. Se ele está com o corpo já morrendo, ele tem um problema sexual. Ele não pode ter relação com a mulher, já está morrendo já. Só que aí Deus se apresenta para ele como o Deus todo. Glória a Deus. Por isso ele se apresenta, eu sou o El Shaddai. Aí o Abrão é já... interessante que quando Deus dá, e quando ele repôs Abraão, não foi só apenas para a relação com Sara. Não, então... Depois ele Mas aqui é que está o segredo, é a coisa mais linda, irmãos. Que as pessoas falam de mudou o nome. Por que Deus não mudou o nome? Deus fez algo
Que é isso? Só vocês vão saber disso. Eita! Deus fez algo. Porque a gente se pergunta, por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? E o de Saraí para Sara? Deus não mudou o nome. Deus não mudou. Mas Deus precisava fazer algo ali na vida dele. Se ele está dizendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele tem um problema no seu corpo que está amortecido. Não está amortecido o corpo? Deus precisa fazer alguma coisa aqui. Restaurar, trazer vida, vigor. O ventre não está amortecido? Deus precisa entrar aqui e trazer o vigor, trazer vida, restaurar o ventre. E como que ele vai fazer isso? No nome. Eita! Ué, No nome, ué. né? Então vamos continuar o texto, que nós vamos chegar lá. Vou continuar o texto. Falei para vocês que o negócio hoje vai ser tremendo. Anote tudo, deixa tudo escritinho aí. Você vai escrever até em hebraico hoje. Então, continuando lá em Gênesis, ele se apresenta, eu sou o Todo-Poderoso. Por quê? Eu sou o Todo-Poderoso, porque ele já está dizendo, antes de você duvidar, já estou falando, se eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho o poder para fazer qualquer coisa. Então ele já se apresentou dessa forma. Aí ele diz, anda diante de mim, ou anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmão, essa palavra, a gente tem essa mania de falar o que a gente ouve de outras pessoas, ou ouve, às vezes, numa pregação, de um pregador, de alguém mais eloquente, e a gente fala, nós não somos perfeitos, ninguém... Não, exato, não somos. Mas dá para ser perfeito, sim. Olha o que Deus está falando para Abraão, ou para Abrão, anda na minha presença e ser... Se ele está falando para ser, é porque tem como nós sermos perfeitos. Tá? Tem como ser. Agora, se você vai chegar na perfeição, é outra história. Mas que tem como ser perfeito, tem. Anda na minha presença, porque desde aqui, o Abrão está andando meio bagunçado. E Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito. Aí no 2 ele fala, porei o meu pacto entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Né? E te multiplicarei grandissimamente. Então Abrão, ao versículo 5, ou 3, então Abrão caiu sobre o seu rosto. Esse caiu sobre o seu rosto, os pregadores ensinam que ele se reverenciou. Tá? Ensinam. Mas eu vou ensinar diferente. Ele caiu sobre o seu rosto e começou a rir. Ele riu. Pode ver que ele não abriu a boca, não falou nada com Deus. Deus está falando com ele o tempo todo. E caiu sobre o seu rosto. E falou Deus com ele, dizendo. Deus está falando. E ele só caiu sobre o seu rosto. Quer dizer, ele se curvou assim e riu. E Deus sério aqui, falando com ele. Deus está sério. E ele rindo. Porque no coração dele, como pode? 99 anos. Não existia azulzinho. Não tinha chá de catuaba. Como pode? No coração dele. E Deus está sendo sério com ele, está falando sério. E ele rindo. E Deus falando. Aí olha o que Deus vai dizer para ele. Eis que estabeleço, o versículo 4, o meu pacto entre mim e ti, e serás pai de muitas nações. E será pai de muitas nações, e não chamará mais o teu nome Abrão, mas será o teu nome Abraão. Então, olha só, eu vou escrever de azul, tá? De azul aqui. O nome do Abraham, tá? Aqui é o nome do Abraham, tá? Em hebraico, aqui é o nome original. Abrão, tá? Ou Avram, tá? Abrão. Deus disse para ele, não se chamará mais o teu nome
Abrão. Essa palavra aqui, af, né? É pai. Pai. Essas outras duas palavras aqui, ela traz o seu significado de exaltação. Por isso o nome Abrão quer dizer pai exaltado. Pai exaltado. Mas em todo instante, o nome diz pai exaltado, mas tem filho? Então é só no nome. Porque não tem filho, então não pode ser pai. Preste atenção. Grava isso aqui, ó. Deus. Aí ele significa Abrão, né? Aqui é Abrão. Deixa eu colocar aqui. O Abrão ou Avram. Ou Avram, era a pronúncia original, né? É Avram. Olha só, Deus, ele é pai. A Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos. Quando eu falo pai dos espíritos, é anjos e demônios, tá? Ele é pai. A Bíblia também diz que Deus ele é pai. Ele é pai da eternidade. Mas a Bíblia diz também que ele é pai de Jesus Cristo, correto? Mas quando eu leio o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Não, é isso que está lá? Único. Se é único, o que acontece com esses? Mas a Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade. E Deus é Pai dos Espíritos. Mas diz que Jesus Cristo é o Filho único. Se é único, é só Ele. Pense. Eu acho que é porque Jesus é o único desses que é uma pessoa. Nós vamos voltar ali. Os Espíritos são pessoas. Eles têm alma. Eles têm Eu alma. acho que a palavra pai refere-se ao Criador. Nós vamos voltar lá. Olha só aqui. Nós vamos voltar lá, mais na frente. Presta atenção. Af, pai. O Aleph, né? Aqui é o Vav, aqui dá pai, né? Exaltação. Pai exaltado. Deus disse para ele, seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. Então, olha o que Deus fez. Deus pegou o nome do Abrão, né? A mesma coisa que está lá em cima, mesma coisa, porém, ele acrescentou uma letra aqui. Ele acrescentou esta letra, conhecida como a letra, vocês já aprenderam isso aqui, tá? Conhecida como a letra Rei. Lembram-se disso? Lembra o pessoal da aula de teologia? Lembra-se? Ele acrescentou essa letra Rei. E esta letra, ela mudou totalmente o nome de... aqui continua Pai, só que agora essas 3 letras, ela traz o sentido de multidão, ou multidões, tá?
multidões. Se essa permanece e é pai, ele acrescentou um rei, e aí deixou de ser pai exaltado para ser pai de multidões. Por que pai de multidões? Porque até então ele é pai de um filho só. Mas agora Deus está falando, não, você não vai ter um filho só. Você será pai de multidões. Acrescentou um rei. O nome de Sara, que ele vai também modificar, o nome de Sara era isso aqui, ó. Deixa eu usar outra, essa aqui que é melhor. Essa caneta aqui tá. Olha só. O nome de Sara era isso aqui. Esse é o nome de Sara. Saraí. Saraí. Esta letra, ela traz o sentido de, ela tem o significado de princesa. Princesa. Essa letra aqui, ó, o Vav mais o Yud, ele traz o sentido de possessão. De possessão, sentido de posse, minha, meu, sabe? Sentido de posse. Por exemplo, meu, minha. Então o nome dela significava minha princesa. Minha princesa. Então o Abrão chamava ela só de minha princesa. Por isso que ele se sentia como dono. Ela é minha propriedade, minha posse. Por isso que quando ele vai para o Egito, ele fala, não, deu ela lá para o faraó, depois lá na frente ele vai dar para Abimeleque, porque ele tinha, né, esse sentimento de tipo assim, é minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Então Deus vai mexer no nome dela e vai colocar isso aqui, ó, o nome dela, ele vai acrescentar, ele vai trocar o Yud pelo rei. A mesma letra que ele colocou no nome de Abrão, ele colocou no nome de Sara, de Saraí. E aí aqui passou a ser, continuou sendo princesa, só que o Vav mais o rei passou a ser princesa de multidões. Agora não é só de Abrão. Agora é de multidões. Aí ele vai dizer, porque dela vai sair nações e reis. Princesa de multidões. E aonde está o milagre nisso aqui, pastor? O milagre é que, para quem não pegou a aula de teologia, eu só vou passar aqui, mas não vou explicar, tá? Porque você perdeu, não estudou, perdeu. O nome de Deus é Yud é uma letrinha, Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras do tetragrama de Deus, tá? Yud, Rei, Vav, Rei, que transliterado Adonai, Elohim, né? Elohim. Então, Yud é uma letrinha, Rei, isso aqui é outra letra, Vav é outra letra, e Rei é a repetição da letra. Olha aqui no nome de Abraão, ou Avram, já tinha o Vav. No nome de Saraí já tinha o Yud. Mas faltava o rei. Porque a letra rei, o alfabeto hebraico, cada letra tem um significado. Ela serve tanto para números como para letra. Mas ela tem um significado. Você está preparado para ouvir?
Quer ouvir? A palavra rei, ela tem o significado de sopro de vida. Eita! 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 Só que o Abraão não está com o corpo amortecido, já à beira da morte, para morrer. Como que Deus vai fazer? Vai colocar o sopro de vida. O ventre de Sara não está amortecido, pronto para morrer. Ele vai colocar o sopro de vida, porque está para morrer. Agora, olha só, por que ele se apresenta falando, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso? Porque ele está dizendo assim, ó, com uma letra só eu mudo toda a sua vida. Com uma letra só eu trago, onde tem morte eu trago vida. Aonde está amortecido eu faço reviver. Com uma letra só. Agora imagine, se com uma letra só ele trouxe vigor e vida para o casal, imagine, uma letra só, certo? Mas João capítulo 1 diz que no princípio era quem era o verbo? Jesus era o verbo, certo? Se uma letra só fez tudo isso, imagine o alfabeto todo dentro de você. Já parou para pensar, irmão? Com Abraão, Deus só acrescentou uma letra, mas para você, ele acrescentou o alfabeto inteiro, Jesus Cristo inteiro dentro de você. Se uma letra foi capaz de fazer aquilo com Abraão, imagine o alfabeto todo. Na verdade, no português só aumentou uma letra dele, o Abraão. Ele foi Abraão, só aumentou mais uma. Sara. Sara. Era Sarai, ele tirou o I e deixou o Sara, mas por quê? Porque no hebraico, ó, no hebraico funciona assim, ó. No hebraico isso aqui é o Avram, e quando mudou o nome passou a ser isso aqui, ó. Avraham. E de Sara passou a ser isso aqui, ó. Sara. O H. O H que é o rei, porque o rei, a letra rei não é R. Não é R, porque no hebraico não existe o R. O H tem som de R. Rei, né? Então, ele acrescentou Avraham, Sarah. Tem o H, né? Então, o rei, ele acrescentou o rei, porque o rei é o sopro de vida. Então, o Abraão, ele não entendia o que Deus estava fazendo. Mas ele falou, a partir de agora, nesta hora. Então, quando Deus está falando para o Abraão nesta hora, ele já está falando assim, ó, seu corpo já está novo em folha, como de um menino de 25 anos. Já está novo, então, seu nome, mas é Deus falando. Enquanto Deus está falando e mudando a letra do nome, o Abraão está sorrindo, está rindo. Não é possível, está brincando comigo. Como é que pode? Mas Deus já mudou o nome dele. Pode ver que no texto, Deus está falando com ele e diz, não se chamará mais, ó, o versículo 4 de Gênesis, volta aí. Versículo 4 de Gênesis. E não, agora o 5, né? E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas será o teu nome Abraão, porque te pus por pai de muitas nações. Aí ele continua, e multiplicarei imensamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Grifa isso aqui, porque nós vamos voltar nesse versículo, tá bom? Nós vamos voltar aqui, isso aqui é muito importante. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti, e em suas gerações por aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti. Olha só. Aí agora, dá um pulo no versículo 9. Leia para mim aí. Disse mais Deus a Abraão. Abraão. Deus está falando. O Abraão, ele ainda está lá sorrindo. Que Deus está falando, ele ainda está sorrindo.
Como Deus já mudou a letra do nome dele, Deus agora não chama mais de Abrão. Deus já está chamando ele de... Mas olha, volta agora lá no versículo 5, e disse Deus, ó, o versículo 3, ó. Então, Caiu. quem prostrou-se? Caiu Abraão. O Abrão. Agora olha o versículo 9. E disse Deus a... Então, para Deus, a mudança já foi feita. Quando Deus falou, pronunciou, já mudou, já aconteceu. Mas ele ainda está desacreditado, então ele ainda está sorrindo. Mas para Deus já aconteceu a mudança. O rei já entrou na vida dele. A palavra rei já entrou na vida dele. E o sopro de vida já entrou. E ele ainda está sorrindo. Ele ainda não caiu em si de que o milagre já havia acontecido. Ele não tinha que esperar. O milagre já havia acontecido. Tanto que no final do capítulo, Deus vai dizer assim, ó. O ano que vem, por esses dias, então quer dizer que naquele mesmo dia ele se deitaria com Sara e ela geraria. Naquele mesmo dia. Porque se é no ano que vem, então ela teria que gerar naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, para que daqui um ano ela já estivesse com o Isaac. Porque não são 9 meses de gestação? Então ela teria o quê? Que gerar por aqueles dias. Então quando Deus pronunciou, ele já está, opa, o vigor já voltou, o corpo que estava amortecido já não está mais, né? Já não está mais amortecido. Então ele continuou sorrindo e Deus falando com ele. Mas Deus está sério. A hora que Deus pronunciou, aconteceu o milagre. E ele ainda não tinha sentido o milagre. Eita! Pergunte. Se Abraão estava amortecido, como que ele conseguiu ter filho com H, 75, 85 anos? 85 anos não está coisado? Não. Ele está com o corpo amortecido aqui. Aqui. 99 anos. Quando foi dito que estava acontecendo. Foi nesse tempo aqui que Paulo vai dizer que ele não ignorou que estava com o corpo amortecido. Tanto que o Paulo está falando lá em Romanos capítulo 4, ele está falando do Abraão, ele não está falando do Abrão. O Abrão ainda tinha vigor, o Abrão. Quando Deus mudou aqui para Abraão, ele tem 99 anos. Ele tem 99 anos. E aí Paulo vai dizer, ele não enfraqueceu na fé e ignorou o corpo amortecido. Ele ignorou, falou, que corpo amortecido o quê? 99 anos. Deus falou, agora vai. Né? Deus falou, agora vai. Mas enquanto ele é o Abrão, ele é desconfiado. Enquanto ele é o Abrão, ele dá gargalhada. Ele sorri do que Deus está falando. Fala, mano, não é possível, se Deus está brincando comigo, como é que pode? Ele está brincando comigo. Eu acho que ele deve estar falando de Ismael, porque Ismael já tinha 13 anos de idade aqui. Ismael já tinha 13 anos de idade, né? Ó, voltando lá no versículo que eu disse para vocês anotarem, né? E multiplicarei, no versículo 6, e te multiplicarei imensamente, e de ti sairá nações, ou farei nações, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Agora, olha a importância do encontro de Abraão, ou de Abrão, com Melquisedeque. Lá no capítulo 15, olha a importância. Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Ele era o quê? Rei de Salém, né? De Salém. Mas ele era mais alguma coisa, ele era... Então, quando ele tem um encontro com Abrão, ele vai passar a unção aqui, ó. Aí ele encontrou com Abrão, aqui. Ele vai passar a unção de rei e a unção de sacerdote. Quando Deus fala para ele, de ti sairão reis, um rei só pode sair de uma linhagem real. Não pode sair rei de um plebeu. O rei só pode sair de uma linhagem real. Então era necessário
ele se encontrar com Melquisedeque para receber essa unção de rei. Por quê? Porque de Abrão vai sair quem? Ó, de Abrão vai sair Davi, Salomão, Josias, Ezequias. Josafá. Isso eu estou colocando só os reis bons. Ezequias, exato, Josafá. Todos os reis que vão sair dali. Agora, se ele não tem a unção real, como pode sair rei? Então, aquele dízimo que ele entregou para Melquisedeque não foi simplesmente um dízimo, simplesmente. Olha o que o Abrão recebeu em troca quando ele ofertou, ele dizimou na vida de Melquisedeque. Olha o que ele recebeu. Então, da genealogia dele, vai sair. Eu estou colocando aqui os melhores reis, né? Porque teve uns tortos lá que, né? Teve uns tortos lá. Então, para que saísse um Davi, um Salomão, um Josias, um Ezequias, um Josafá, precisou primeiro vir de uma linhagem real. E o Abrão, ele era apenas um homem fabricante de ídolos. E olha o que Deus vai fazendo na trajetória de um homem. Deus vai modificando toda a trajetória dele para que o futuro dele seja diferente do seu começo, né? Então Deus vem tratando isso aqui diante de Abrão, e quando chega a Abrão, ele vai gargalhar. É interessante que ele vai gargalhar, e lá na frente, Sara também vai gargalhar. Porque por mais que fosse um homem de fé, mas a dúvida ainda estava no coração, havia dúvida no coração, porque você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar para o seu presente, para o momento exato que você está. Se eu dissesse para você hoje assim, ó, um exemplo, tá? Que a gente fala muito de coisa material, mas se eu dissesse hoje aqui, pegasse aqui a irmã Dida e falasse assim: Dida, Deus vai te dar uma empresa e você vai ser uma mega empresária. Você vai falar assim: como? Da onde? A sua empresa será uma multinacional e você terá mais de 2.000 funcionários na tua empresa. Como? Por quê? Porque nós estamos olhando exatamente, né? Estamos olhando exatamente o agora. Lembra da mensagem de ontem? Que quando o profeta fala para a mulher sulamita, ó, o ano que vem, daqui um ano, você estará com filho, e ela fala: não brinque comigo. Ela está dizendo assim: não minta para mim. Eu sei, meu marido já é avançado em idade. Meu marido não chega mais junto. Não brinca comigo. Por quê? Porque ela está olhando o presente, o momento. Mas quando Deus vem e trazer uma palavra, é porque Deus, ele já saiu daqui do seu presente, já foi lá no teu futuro, voltou aqui e falou: ó, eu já vi, tá tudo certo, tá tudo organizado, tá tudo pronto, é só você seguir o que eu tô falando, porque eu já vi o que vai acontecer. Eita! Glória a Deus. E o problema nosso é que nós olhamos o nosso presente. Acontece conosco, eles que quando vem coisa, mesmo vindo de Deus, Deus disse para Moisés assim: prepara o povo que amanhã fala para eles que irão comer, não é carne, não é 5 dias, nem 10 dias, nem 15 dias, mas no mês inteirinho irão comer carne. Aí Moisés virou para Deus e disse: para isso, vaziar o mar para dando aqui. Comer 30 dias, ele disse: prepara o povo. Pensa, 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. 600 mil homens. Aí você fala: Deus tá, de onde Deus vai tirar isso daí? Porque a nossa humanidade é ter essa debilidade de querer olhar o momento, o agora, o já. Esquecemos que Deus, ele não olha o agora, Deus já está olhando lá na frente, o futuro, né? Então Deus está falando para o Abrão assim, ó: vai sair reis de ti. Aí o Abrão, ele pensa assim: bom, ainda não existe nem rei. Nenhuma nação tinha rei. Tinha alguém que governava lá, mas não rei. E o Abrão fala: como pode? O único rei que cita na Bíblia
É o rei de Salém. O rei de Salém. Mas aí ele fica, poxa, como vai sair rei? De onde vai vir esse rei? Né? Como vai sair rei de mim? Aí, na mente, no coração de Abraão, já pensa assim, Ismael vai ser o cara. Ismael vai ser o pá, né? Porque ele está pensando no Ismael. Lembrando que o Abrão, nascido na casa de Abrão, quantos foram nascidos na casa de Abrão? Quantos? Vamos, gente, quantos foram nascidos na casa de Abrão? Ixi, vocês estão ruins. Ah, pensei que era na casa de Abraão com o pai dele. Não, na casa de Abrão, ele já... Quantos nasceram? Dois. Então por que vocês ficam com medo de falar? Pensei que era na... Então eu vou perguntar de novo, quantos nasceram na casa de Abrão? Dois. Errado. Ah, eu sabia. Ué, você sabia porque falou errado. Lembre-se, olha só. Foram 3 nascidos na casa de Abrão, tá? Ó, o Damasceno. Oxe, ele nasceu na casa de Abraão. Sim, o Abrão disse assim, o servo Damasceno nascido na minha casa será o meu herdeiro, porque nasceu na casa. Os pais de Eliezer, era servo de Abrão. Então, o Abrão, eles tiveram um filho e o Damasceno, o Eliezer, nasceu na casa de Abrão. E aí, segundo o livro do Êxodo, lá no capítulo 20 ou 21, Deus vai falar assim, ó, quando você estiver na casa do teu Senhor e você chegou na casa dele, sem ninguém, você veio para a casa dele sem ninguém, e lá você constituiu família, e teve uma esposa, e teve filhos, quando você for sair, você não leva nada, porque é do seu Senhor, você conquistou na casa do teu Senhor, né? Agora, se você já veio com uma esposa, e aí você constituiu filho, aí o seu filho, você quando for sair, você leva a tua esposa, mas se ele nasceu na casa do Abrão, então logo ele é filho de Abrão. Então nasceu o Eliezer, eu vou colocar o Damasceno, mas eu vou colocar Eliezer, tá bom? Aqui, o Eliezer. O Eliezer. E nasceu também o Ismael. Ismael. E depois vai nascer o Isaac. Só que quem é filho legítimo? O Isaac. Todos, olha só, todos são filhos. Porém, um é o filho legítimo. Um é filho comprado a dinheiro. O outro é filho da escrava. E o outro é filho da promessa. Eita! Então Deus está falando, farei grande nação de você nações. Do Eliezer vai nascer filhos. De Ismael vai nascer filhos. E de Isaac vai nascer filhos. Sem contar que lá na frente, depois que Sara morre, Abraão vai ter filhos com Quetura, que também vão gerar filhos. Olha quantas nações está saindo. Quantas nações está saindo da casa de Abraão? Deus é poderoso para cumprir ou não é? Deus é poderoso para cumprir. E isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é lindo por quê? Porque na hora da circuncisão, Deus vai falar, todos nascidos na tua casa serão circuncidados. E o comprado em dinheiro também. Os filhos de Quetura foi enviado para o Oriente, e hoje tem nação lá 1,5 bilhão de habitantes. Sim, quando você fala enviado para o Oriente, porque eles, na verdade, para nós aqui hoje do Brasil, Israel é o Oriente. Entendeu? Mas para eles que já estavam lá, o Oriente é o lado ali. Japão, Coreia, China, Tailândia, ali são os orientais para eles, né? Para nós também né? Mas para eles, eram os filhos de Abrão com Quetura que foram para aquele lado, e ali vai nascer essas nações aí, né? Vai nascer o zóio rasgado lá.
Todos os olhos rasgados. Agora, olha isso aqui. Deus disse que iria sair reis de Abrão. Para sair rei, ele tinha que constituir Abrão primeiro rei. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos constituiu Eita! reis. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um sacerdócio do tipo de Melquisedeque, que é um sacerdócio real. Nós não estamos debaixo de um sacerdócio arâmico, tá? Que é de Arão, que foi Deus estabeleceu Arão como sacerdote, mas Arão nunca foi rei. Arão é apenas um sacerdote. Mas nós, a igreja, nós somos constituídos reis e sacerdote pela ordem de Melquisedeque. É por isso que o Abrão precisava, porque o Isaac está portando a promessa de sair grandes nações. Mas o nascido comprado, ai, irmão, você não está pegando isso aqui. Calma, nos pega devagar. Calma que a mente funciona Nossa devagar. mente é lenta. Vai chegar lá. O nascido na casa de Abraão, mas não é legítimo. Porém foi comprado. Foi comprado. Nós não somos filhos de Abraão legítimo, mas nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Agora vocês pegaram. Ô, glória! Ô, glória! Aí vocês pegaram. Hoje comprado por bom preço. Por bom preço. Então, nós somos comprados. Agora vai entrar aí a questão, né? Que Deus vai falar para ele, ó, esse será o meu pacto com você, entre mim e você. Deus não tinha feito a promessa para Abraão lá no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17, né, 16, Deus já tinha feito a promessa para Abraão. Porém, Deus apenas falou. Então, Deus agora vai colocar um pacto. Esse pacto é para selar essa promessa. Então, Deus vai dizer para ele assim, a partir de agora, eu estou colocando um pacto entre mim e ti. A circuncisão. E essa circuncisão, o que ela era? Ela implicava em... A circuncisão era só para homens, não era para mulheres, era só para homens. A circuncisão implicava em quê? Em cortar a pelezinha que sobrava do pênis do menino, do homem, né? Hoje a gente conhece como fimose, né? E tinha que ser cortado aquilo. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, tá bom? Naquela época, era a época, quem já estudou na escola sabe que existiu o tempo da pedra lascada, pedra polida, o tempo, né, a época do metal, do bronze. Então, nessa época de Abraão, era o tempo da pedra lascada. Eles tinham algumas pedras que, quando ela era quebrada, essa pedra ela se tornava como uma espécie de uma faca. Ela era uma navalha violenta, que eles usavam para arrancar couro de animal, para abrir o animal, para, né, limpar o animal. Então, esta pedra era usada, eles quebravam uma lasca da pedra, e ela era esterilizada no tempo assim, eles lavavam a pedra para cortar o prepúcio, né, da criança ou do adulto. Como o Abrão já era adulto, né, como era o adulto, agora, olha isso aqui que é lindo demais. Porque o Paulo não disse que o Abrão tinha o seu corpo amortecido, porque ele tinha 99 anos? Quando Deus coloca a letra rei, Deus vai trazer vida, rejuvenescer ele, né? Então Deus fala assim, você terá que circuncidar. Vamos ler aí? Alguém lê o versículo 12 para mim. Lê o 11 e o 12. Alguém leia. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade. Opa. De 8? Anos. Não. Não, perdão, 8 dias. De 8? Dias.
terão que... Certo. Então agora, todos vão ter que circuncidar. Quantos anos o Abraão tem? Não, Ah, 8 dias. 99. Tem 8 dias. O Abraão tem 99. Sim, Mas Deus não colocou a letra rei? sim. Ele não tinha o corpo amortecido? Nasceu de novo. Então agora ele vai ser circuncidado, tem que ter 8 dias de nascido. Tem 8 dias, nasceu de novo. Vai ter que... Então ele praticamente tem 8 anos de vida, 8 dias de vida. 8 dias. Vai ser circuncidado. Um ancião de novo. É por isso que quando ele vai se casar com Quetura, ele já tem mais de 110 anos. Muito mais, deve ter acho que 120, 130 anos, se não me falha a memória, quando ele se casa com Quetura. E ainda vai ter mais 6 filhos. Eita, Abraão. Deixa eu falar pra isso. Abraão tomou posse da bênção. O poder da letra. O poder da letra de Deus. O poder da letra de Deus. Sara morreu com cerca de 127 anos. Então, ele é em torno de 130, 130 e poucos anos. Ele vai ter mais 6 filhos. Isso que Paulo dizia que ele com 99 estava amortecido. E com 130. Mas ele tinha 30, então, para Deus de novo. Né? Então, olha só. Aí Deus vai dizer assim, ó, toda criança de 8 dias de nascido. Então eles pegavam aquela pedra e cortava o prepúcio. Então o Abraão ele vai fazer isso com todos nascidos na sua casa. Então Deus fala assim, todos nascidos na tua casa, seja o da escrava, o Isaac, ou o comprado com dinheiro. Vai ter que carregar um sinal, uma marca, ele vai ter que carregar. Essa marca é a marca do meu pacto. É a marca do meu pacto. Eu não vou me aprofundar nessa questão da circuncisão, porque mais lá na frente, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, lá no Novo Testamento, né? Você vai ver que vai haver uma discussão que os judeus não aceitam os gentios como cristãos se eles não forem circuncidados. Porque eles estão carregando este pacto aqui, que é o antigo pacto. Mas Deus vai fazer um novo pacto. E eles não entenderam isso. Então eles achavam que, não, você não é crente, porque, preste atenção, como o pacto de Deus era no prepúcio, no órgão genital do homem, quer dizer que era um sinal que não era visto por ninguém, a não ser a própria pessoa. Era um sinal na carne visto apenas pela própria pessoa. Imagine o cidadão andando na rua e mostrando, ó, eu tenho uma marca aqui, viu? Eu tenho um sinal. Vai ser complicado. Então era algo que era só para ele e Deus. Era entre ele e Deus. Só que quando Deus estabelece um novo pacto, também não é algo visível para o homem. Porque agora o sinal é feito no coração, na alma, no espírito. E não é visível. Né? Não é visível também. Então, quando eles pegavam aquela pedra, eles iam lá e cortavam. E o problema de cortar, eles não podiam cortar com a criança antes de 8 dias, né? Por quê? Porque o sangue poderia dar hemorragia na criança. Depois de 8 dias, o sangue coagulava e cicatrizava aquilo, depois de 8 dias de nascido. Então eles cortavam o prepúcio da criança com 8 dias de nascido, e os adultos também cortavam, porque penso, Eliezer já tinha idade, os outros servos, todos a casa de Abraão, também já tinha idade, e todos tiveram que cortar. E o problema de cortar o prepúcio não era na hora de cortar, porque na hora de cortar não afetava muito. O problema de cortar o prepúcio é porque no terceiro dia, Eita! Dói. no terceiro dia, se a pessoa não fosse resistente e forte, não aguentava. Era o pior dia da circuncisão, era o terceiro dia. Pior dia da circuncisão. Era o terceiro dia. Tanto que, deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos para um texto aqui, eu só vou ler, tá bom?
Gênesis capítulo de número 34. O 34, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui para nós entendermos um pouco aqui, ó. E saiu Diná, filha de Lia, a quem esta tinha dado a Jacó, para ver as filhas da terra. E viu Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe daquela terra, e tomou-a, e se deitou com ela, e a violentou. Mas a sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e se apaixonou pela jovem, e falou afetuosamente a jovem. E falou Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me por mulher a esta jovem. E ouviu Jacó que Siquém tinha manchado Diná, sua filha, e estando os seus filhos com o seu gado no campo, calou-se Jacó até que eles viessem. E se dirigiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E os filhos de Jacó, quando vieram do campo, souberam, e se entristeceram os homens, e se enfureceram muito por eles. E havia cometido baixeza em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Eu vou dar uma parada aqui para você entender. O Jacó, ele está peregrinando na terra, e ele chegou nas terras de Siquém, ele vai comprar umas terras ali. E Diná, a única filha, mulher de Jacó, Diná, devia ter por volta de uns 14 ou 15 anos de idade, saiu para andar na terra e conhecer as mulheres da terra, daquela terra. Quando ela está passando pelas terras, o filho do dono daquelas terras, Siquém, viu aquela jovem e se aproveitou dela, e violentou ela, estuprou ela. Só que depois dele ter estuprado ela, ele decidiu, falou: mas me apaixonei por ela, eu quero me casar. É fácil, né? Depois que já fez o que não devia. Aí chamou o pai e falou: vamos conversar com o pai dela, para que eu me case com ela. Quando ele chega e vai falar para o Jacó, para os filhos não ficar sabendo, ele se calou. Só que de alguma forma eles estão conversando, os filhos ficaram sabendo. Então, os filhos disseram para o pai. Aí o pai disse: não, ele quer se casar com ela. E Siquém disse assim: vamos unir nossas famílias. E isso era um problema muito sério para Deus. Por quê? Porque se eles se unem, quer dizer, os filhos de Jacó se casassem com as filhas de Siquém, eles estariam unindo a sua linhagem com os cananeus. Só que os filhos de Jacó astutamente disseram assim: a ideia é boa, a gente pode se casar, porque o Jacó era interesseiro, sempre foi interesseiro. Então ele estava interessado nas terras. Falou: bom, se a gente casar, os filhos com as filhas e tal, pelo menos nós vamos ter um parentesco e eu vou ter direito às terras também. Só que os filhos de Jacó entenderam aquilo, e aí eles agiram astutamente. E eles disseram assim: legal, a gente aprova o casamento, desde que todos os homens de Siquém sejam circuncidados. E eles falaram: mas o que é circuncisão? Aí eles explicaram o que era circuncisão. Aí Siquém e o pai de Siquém disseram: beleza. Voltaram para a cidade e disseram para todos os homens da cidade: o meu filho vai se casar com a jovem, mas para isso nós teremos que circuncidar a todos os homens da cidade. E os homens falaram: se for para a gente manter uma aliança com eles, tá bom. Então aquela fila de homem, naquele dia, todo mundo, todos os homens. Depois você vai ler na sua casa com cuidado esse texto, e você vai ver que eles agiram astutamente, porque o texto diz que quando chegou no terceiro dia,
Hã? Simão e Levi. É, Simeão e Levi. Leia aí o versículo 25 para mim. Leia alguém aí. Terceiro dia, Leia aí. e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afrontamente na cidade. E mataram todos da cidade. Todos. Eles falaram, não, tem que circuncidar, porque eles sabiam que no terceiro dia não é qualquer um que resiste ao terceiro dia. Não é qualquer um que resiste ao terceiro dia. Então, os homens estavam tão fracos de dor que eles não conseguiam sequer levantar uma espada para se defender. Então, 2 homens entraram e mataram todos na cidade. Então, quando Deus disse para o Abraão assim, Abraão, vai ter que circuncidar, porque Deus já está sabendo que só quem tem a chamada, só quem tem a letra de Deus na vida, no nome, resiste o terceiro dia. É por isso que Jesus não ressuscitou no segundo, por isso que ele não ressuscitou no primeiro, ele ressuscitou no terceiro para falar assim, eu tenho o poder para sustentar e superar o terceiro dia. A morte entrou na sepultura achando que o terceiro dia está fraco, esse aí não tem mais jeito, quando entrou lá ele estava mais forte do que nunca. Então, tudo isso tem um significado. Não é só, vai lá e corta lá o negócio. Tinha um significado. Quando Saul fez uma proposta para Davi, falando, você quer se casar com a minha filha? Corta o prepúcio de 200 homens dos filisteus. Porque ele sabe, no terceiro dia, esses 200 homens não conseguem sequer se sentar. Mas por que eles cortaram? Tinha que cortar. Porque era um pacto. Era um pacto de Deus para com o povo. Olha só, lá em Gênesis, em Gênesis mesmo aí, lá no 17, Deus vai falar assim, ó, porque estabeleça o meu pacto e eu serei o vosso Deus. Por que o vosso Deus? Já existiam várias nações e nenhuma nação adorava a Deus como o Deus da nação. Então Deus vai levantar um povo, uma geração, para que ele seja o Deus dessa nação. Ó, tá no texto. Ó, vamos ler aqui o texto? Volta lá no Gênesis, capítulo 17. Versículo 7. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Quer dizer, aliança para sempre. Para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti. O que Deus estava querendo era uma nação que ele pudesse ser o Deus dessa nação. Não que ele não é o Deus, ele é, mas as outras nações adoravam postes, estátua, pedaço de pedra, pedaço de ferro, adoravam o sol, adoravam a estrela, mas não adoravam a Deus. Então Deus está falando, eu vou estabelecer um pacto, que todo esse que tiver a marca, eu serei Deus para ele. Então esse pacto era exatamente para isso. A única nação que tinha Deus, como o El Shaddai como Deus, como Elohim como Deus, né, como El Elyon como Deus, era a nação que tinha o pacto. Como nós vivemos a melhor época, né? Porque antigamente, para provar que você servia a Deus, era fiel, você tinha que fazer um sacrifício. Mas hoje nós temos que fazer também. Porque o nosso pacto hoje com Deus, tem gente que aceitou Jesus, ele pode ser salvo pela misericórdia. Mas o pacto, nossa circuncisão é o batismo. Graças a Deus. É a morte da carne. A circuncisão na carne era cortava o prepúcio para dizer, aquele pedaço de carne que foi cortado morreu. Morreu. E quando nós descemos as águas, a carne morreu também. Então, o nosso pacto com Deus, a nossa circuncisão, é o batismo, na evidência aqui na carne. E na alma, no espírito, é aceitar a Cristo, onde o Espírito Santo vem e ele marca, ele deixa o sinal da circuncisão, que nós estamos circuncidados para Cristo. Então nós carregamos essa marca, né? E o povo de Israel, que aqui não é Israel ainda,
aqui eles vão passar a ser o povo hebreu, tá? É porque tornou-se um costume falar o judeu, porque na verdade judeu passou a ser judeu depois do cativeiro babilônico, né? Depois do cativeiro babilônico, então passou a ser chamado o povo judeu. Mas até aqui é o povo hebreu, né? Vai se tornar a nação hebreia, que ainda não existe a nação hebreia. Vai se tornar uma nação hebreia e todos os hebreus têm que ter o prepúcio, né? O homem. É por isso que quando Golias estava lá afrontando o povo, que Davi diz assim, quem é esse incircunciso? Por quê? Porque ele não foi circuncidado. Todos que não forem circuncidados é incircunciso. A igreja, ela é circuncidada não na carne, mas ela é circuncidada no espírito. Aí a pergunta vem, na tribulação durante os 7 anos nascerá meninos em Israel? Sim, não, na tribulação, até hoje eles fazem a circuncisão. Em todo o Velho Testamento. Sim, mas nessa semana é obrigatório ter uma semana a ser cumprida. Sim, nessa semana são 3 anos e meio, nascerá, mas eles estarão guardados no deserto, porque Deus vai levar eles e proteger eles lá no deserto. Claro, os remanescentes, não está dizendo que são todos. Deus vai separar ali uma quantidade de judeus que vai vir da linhagem das tribos, tá? Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 9. Eu vou até ler esse texto. Vamos ler lá? Romanos capítulo 9. O barulho gostoso é esse barulho aí, hein? Na verdade, depois, você lê na sua casa depois do 1, do 1 a seguir, né? Do 1 a seguir. Mas o Paulo ele vai dizer a respeito do 1, ele diz assim, ó, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo ou me dar a morrer, né? Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está falando de judeus, são os parentes segundo a carne, que são israelitas, tá vendo? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todo, bendito eternamente. Amém. Deixa eu achar aqui o texto, que ele vai falar aqui o versículo, vou continuar o 6 ali. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel, nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então, olha o que Paulo está dizendo, que não é porque ele é israelita, que ele é de Israel, que ele é israelita. E não é porque ele, eu sou descendente de Abraão, que eu vou ser filho da promessa. Né? O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Por quê? Lá na grande tribulação, Deus vai separar os remanescentes. E não vão ser todos. Não vão ser todos os judeus que vão. Vão ser alguns selecionados de Deus que vão ser separados, que é os remanescentes que Deus vai manter em proteção, guardado, porque eles têm que entrar no milênio em vida, para gerar uma nova geração de judeus, de israelitas ali. Né? Foi o que Deus fez com o povo no deserto. Toda a geração antiga morreu no deserto. Só a geração nova entrou na terra prometida, né? Então ele está dizendo, aqui, não nasceram todos na casa de Abraão?
mas só o Isaac é filho legítimo. Os outros não são. Então, Paulo está dizendo assim, os israelitas de hoje, eles querem viver a lei. Eles querem viver o antigo pacto, que é fazer a circuncisão no prepúcio. Quando Jesus veio trazer um novo pacto, dizendo, todos que foram comprados. Então eles não querem aceitar isso, eles querem viver o antigo pacto. Mas o que está em vigor hoje é o novo pacto, não é o antigo. Então o novo pacto é a circuncisão no espírito, no batismo. E o antigo pacto é na carne. É igual a pessoa se cortar para deixar um sinal aqui na carne. Mas Cristo veio trazer renovação no espírito, na alma, né? E não é na carne, né? Então, por isso Deus vai fazer esse pacto da circuncisão com eles, porque até então Deus quer um povo para que ele possa ser adorado como o Deus verdadeiro, né? Então ele vai fazer esse pacto com o Abrão. Então, quando ele fala para o Abrão, aí agora ele vai falar para Sara. Ele vai dizer, no capítulo 12, Deus fala assim, Abrão, abençoar-te-ei, engrandecerei, te multiplicarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está falando para Abrão. Agora, Deus vai falar de Sara. E Saraí não será mais Saraí, mas sim Sara. E eu a abençoarei, e eu a engrandecerei. E aí ele começou a falar, por quê? Para o Abrão entender que a chamada ministerial não é solitária e independente. Porque quando ele coloca a letra rei no nome de Abrão, e coloca a letra rei no nome de Sara, ele está dizendo, ei, a mesma chamada que eu dei para você, eu dei para ela. Não menospreze a esposa, não menospreze a mulher, porque o que tem hoje de casal, de marido que menospreza, essa daí não sabe nada. Por que que o Abrão começou a rir quando ele disse, olha, o texto vai ser bem claro, vamos voltar lá para a gente encerrar aí o capítulo 17. Olha só, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Saraí, tua mulher, perdão, não a chamará mais Saraí, mas Sara será o teu nome. E eu a abençoarei e também te darei dela um filho. Sim, abençoá-la-ei e deverá ser mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Aí o texto, então o Abraão caiu sobre o seu rosto de novo e riu-se. E disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara, já de 90 anos, dará à luz? Interrogação, ele está fazendo pergunta para ele mesmo. Mas ele está fazendo pergunta e gargalhando. Porque ele está dizendo assim, Deus está falando que colocou a letra dele na Sara, porque falando, a mesma chamada que você tem, ela tem. Aí o homem menospreza a mulher e ele fica assim, mas aí não sabe nada, não estuda nada, não consegue fazer nada certo. Como que essa pode ser alguma coisa? Se Deus está falando, o homem tem... Ou quer ser o Manoá? Manoá, quando a mulher de Manoá chegou, a mãe de Sansão chegou e falou assim, meu amor, o anjo apareceu para mim e disse que eu vou engravidar, e ele me deu as instruções. Ele falou, não, isso aí não pode acontecer, não, isso aí não existe, porque o anjo tem que aparecer para mim, eu que sou o homem da casa, não tem que aparecer para você. A próxima vez, se você ver, fala para ele, não é para falar com você, é para falar comigo. Por quê? Porque ele acha que ela é mulher, então ela não pode falar com Deus, ela não pode ver um anjo, ela não pode pregar, ela não pode receber um recado, porque é mulher. E tá cheio, irmão, de pregador assim, de homens de altar assim, que ele acha que a mulher dele não tem capacidade de fazer o que ele faz. Quando Deus chama, ele pôs a chamada em Abraão e colocou em Sara também. Falou, Abraão, a mesma chamada que está em você está nela, porque você não pode fazer filho sozinho, e ela também não pode gerar sozinha. Então um depende do outro. Aí quando o Manoá chegou, aí quando o anjo apareceu de novo para a mãe de Sansão, aí ela voltou lá, bem, o anjo. Aí ele veio correndo e apareceu diante do anjo e falou,
Ô meu senhor, pode dar o recado? O que é que o senhor quer? Fala para mim. Aí ele disse, tudo que eu falei para ela é para você cumprir. Já falei com ela, não segue. Acabou, quer saber? Pergunta para ela. Ela vai ter que te contar. Se ela não contar, vai ficar sem saber. O homem precisa entender. Tem igrejas hoje que não aceitam a mulher pregar, porque acha que a mulher não tem condições de pregar igual um homem. Tem mulheres que pregam 1000 vezes melhor do que um homem. Tem mulheres que são usadas por Deus. É só você ir numa igreja e ver o congresso de mulheres. Você vê, tem discussão na hora de comprar roupa, de escolher a cor da roupa, se é saia, se é vestido, se vai usar flor, se não vai usar. Tem discussão, mas quando acontece o congresso, aí a igreja lota, a alma se rende a Cristo, vidas são salvas, são libertas. Agora, olha o congresso de varão. Só olhar o congresso de varão. Sei lá. Não, aí todo mundo de terno, gravata, aquela coisa séria assim, ó. Aí você olha para a igreja, aquele punhadinho de gente, não convida ninguém, não visita ninguém, não evangeliza ninguém. Aí é só olhar. As mulheres são muito mais usadas do que os homens dentro da igreja. E tem muito homem que quer, não, que a mulher não tem condições, a mulher não pode, a mulher não faz. Aí, quando Deus falou que ia abençoar Sara, que ia engrandecer Sara, ele começou a rir. O Abraão começou a rir, porque, não, a Sara, essa mulher não sabe fazer nada, essa mulher aí nem aparece, só fica dentro de casa, não faz nada. Por quê? Porque o homem menospreza ela, né? Menospreza, mas aí Deus disse, e tenha por certo, você vai ter um filho dela. Aqui, no texto, vamos ler, e eu abençoarei e também te darei, tá falando para Abraão, também te darei um filho dela. Viu, Abraão? Você quer um filho? Vai ser dela. Vai ser dela. A mulher que não vale nada, a mulher que não sabe fazer nada, a mulher que não entende nada, é dela que você vai ter um filho. Você é apaixonado pela Sara? Sim, mas aqui está dizendo no sentido de chamada, né? Eu estou falando no sentido de chamada, de obra, né? Porque no capítulo 12, Deus fala só com Abraão. Deus não disse, abençoarei você e a sua mulher, abençoarei sua casa. Fala só, Abraão, eu vou ler o versículo, capítulo 12. Vamos lá. Que bom é ler a Bíblia. Capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, versículo 1, tá? Vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e para a terra que eu lhe mostrarei. Aí começa, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Está falando só de Abraão. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está falando, o Abraão falou alguma coisa de Sara? Então o Abraão acha que não, ele é a última bolacha do pacote. Ele acha que ele é o bambambam. Eu sou o top. Aí quando Deus começou a falar, e Sara, abençoarei Sara, e engrandecerei Sara, aí ele já falou, oxi, começou a rir, como? Isso daí não serve para nada. Está no texto, ela começou a rir de Deus, e Deus falando sério. Começou a rir. Só que Deus disse assim, você quer ter um filho? É com ela. Vai vir dela. É dela que vai vir um filho. Para ele entender que o ministério caminha juntos. Não existe ministério separado. Se você está solteiro, é você. Casou, o ministério tem que ser junto. Nada de ministério separado, né? Então, Deus vai dizer isso para ele. E aí, quando Deus termina de dizer para ele está achando que Deus está falando de Ismael. Quando Deus fala que vai nascer de Sara, opa, então não é Ismael. Se vai nascer de Sara, não é Ismael. Aí ele vai falar, poxa Deus, vai deixar Ismael de canto? Vai esquecer o menino de lado? Aí Deus fala, fica tranquilo, quanto a Ismael eu tenho ouvido. Fica tranquilo. Ele eu vou abençoar, olha só. A promessa, é por isso que estudar a Bíblia tem que se atentar aos detalhes. Versículo 20, do capítulo 17. Alguém leia para mim. Isso. Vamos lá?
casa de Ismael. Não, leia alto e pausadamente. Leia baixinho, não, para sair aqui na gravação. Leia aí. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado e falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente. Isso. 12 príncipes gerará. Parou. Quantos? Olha só. Ó. 12, o quê? 12 príncipes, certo? Vai sair de Ismael 12 príncipes. Mas de Isaac vai sair o quê? De Isaac vai sair o quê? Reis. Olha só. Ismael nasceu na casa de Abraão? Nasceu. É filho de Abraão? É. Mas dele, Deus vai abençoar. Mas só vai sair príncipe. Isaac é o filho da promessa, vai sair reis e nações. Então, o Abraão está preocupado que Deus vai deixar Ismael de canto. Deus falou, não, Ismael não vai ficar de canto. Porém, a promessa é de Isaac. Olha aí, continua o texto. Ó. 12 príncipes gerará, e o constituirei em uma grande nação. Grande nação. Mas eu estabelecerei a minha aliança com Isaac, o qual Sara dará à luz por este tempo determinado, no ano seguinte. Então, o Abraão tentou desviar o foco de Deus, que Deus está falando de Sara. Vou abençoar Sara, multiplicarei Sara, ela será bendita, ela será mãe a ele. Mas Ismael tentou desviar, Deus falou, Ismael, eu já tenho um plano para ele, mas vamos voltar aqui, eu vou abençoar o Isaac, que será filho de Sara. Você precisa entender, Abraão, que Sara, ela faz parte do projeto. Sara faz parte do projeto. Tá vendo? E acabando de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Deus não deixou nem Abraão responder. Quando Deus acabou de falar, agora cumpra aí o pacto. Aí o texto vai desenrolar aí, né, os outros versículos, que aí ele vai chamar todos os seus servos e vai fazer a circuncisão em todos eles, para cumprir a palavra de Deus. E aí, a partir que, quando ele faz a circuncisão nele mesmo e nos outros, aí ele vai entender e vai sentir o poder do rei na vida. Aí, a partir daí, o Abraão começa a ser um homem, como é que eu posso dizer? Fecundo. Um homem fecundo, e Sara também uma mulher fecunda, né? E aí, na próxima aula, nós vamos falar do capítulo 18, porque até então Deus está falando com Abraão. Agora Deus vai falar para Sara, e aí agora a hora de rir é de Sara. Agora é a hora da Sara rir, né? Agora é a hora dela rir. Então, na próxima aula, capítulo 18, leia na sua casa, o que você não entendesse, depois você vem aqui e pergunta na aula, que você tem todo o direito de perguntar. Amém?